Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais uma aula. Hoje nós vamos falar aí a respeito de frações. Essa aula é destinada à turminha do sexto ano, ok? Pessoal, vamos propor uma seguinte situação, né? Tá? Alguém gosta de ir na casa dos avós aí, ó, né? Vai para casa dos avós, comer aquele bolo gostoso, né? Tá certo? Então, vamos supor que você foi lá para casa da sua avó, a avó fez um bolinho lá de chocolate, tá certo? E aí, nós temos. Sua avó dividiu o bolo dessa maneira aqui, ó. Então, aquela forma redonda, um bolinho de chocolate, tá? Dividiu em 12 pedaços aí, tá ok? Então, ó, se eu considerar cada fatia, cada pedacinho de bolo aí, né, ó, seria de um total de 12. Então a gente representa isso daqui, ó, da seguinte maneira, né, ó. Ou 1/12, tá certo? Então, ó, esse número de baixo vai representar o total de pedaços, tá? Ó. Tá certo? E o número de cima, cada fatia, tá certo? Cada pedaço do bolo aí. Ok? Então, cada pedaço seria de um total de 12 aí, tá certo? E aí, você foi lá, tomou um cafezinho lá com a sua avó, né? No final, vocês comeram 5 pedaços aí do bolo, tá certo? Então, ó, como é que eu vou representar isso daqui, ó? Foram consumidos 5 de um total de 12, tá certo? Então aqui, ó, nós temos aí o total de pedaços, tá ok? O número de cima, ó, os pedaços que foram consumidos, ó. Então, ó, vocês comeram 5 pedaços de um total de 12, tá? Pessoal, esse número assim, né, ó, escrito dessa maneira, que é chamado de fração, tá certo? Na fração, nós temos a parte de cima, pessoal, nós chamamos de numerador. E a parte de baixo nós chamamos de denominador. O que indica cada uma dessas coisas aí? Então, o denominador indica em quantas partes iguais o todo foi dividido, não é? Nesse caso aí no bolo aí não foi dividido em 12 partes, tal. Então vai dividir em quantas partes, né? Ó. O denominador vai dizer pra gente quantas partes foi dividido. Quantas partes nós temos aí dividido aí o inteiro, tá certo? E o numerador vai dizer as partes consideradas, tá, gente? A quantidade de partes consideradas. Gente, no caso aqui do bolo, né? Comeram 5 partes, 5 pedaços, né? Então eu estou considerando 5 pedaços de um total de 12. Tá certo? Então, ó, o bolo foi dividido em 12 partes. Quantas partes foi dividido inteiro, quer dizer o denominador, e foram consumidas 5 partes aqui, né? 5 fatias, 5 pedaços, né?
que é a parte considerada, tá? Então, estou considerando 5 partes consumidas aí, tá ok? Pessoal, continuando aí. Quando nós temos os denominadores de 2 até 9, nós temos umas frações especiais aí, né? Ó, tá? A gente pode representar assim como que eu leio essa fração, tá, gente? Aqui eu leio 1/2, tá? Aqui, ó, 5/3. Aqui, 6/4. 8/5. 2/6. 3/7. 1/8. 7/9. Tá? Então, ó, até o 9 nós vamos ler desta maneira, ó. 1/2, 5/3, 6/4, 8/5, 2/6, 3/7, 1/8, 7/9. Ok? Essa aqui é a leitura desses números aí, ok? Com esses denominadores aqui, tá certo? Continuando aí, gente, ó. E se eu tenho aqui, ó, denominadores base 10, ou seja, 10, 100, 1000, tá? Como é que nós lemos esses números aí, tá? Essas frações, aliás, né? 7 décimos, ok? 3 centésimos, 1 milésimo. Então nós vamos falar dessa maneira, tá, gente? Décimos, centésimos, milésimos, tá ok? Quando são frações aí de base 10, tá ok? Aqui, ó, vendo esses exemplos aqui, ó. E se for um número aí, ó, sem ser 10, sem ser 100, sem ser 1000, números maiores do que 10 aí, tá certo? Aí, nós utilizamos a palavra avo. Então, por exemplo, ó, aqui eu falo 1, 11 avos. 11 avos. E aqui, 5, 32 avos. E aqui, 7, 90 avos. Tá certo? Então, nós lemos direto, tá? Eu leio o número de cima, o número de baixo e já fala a palavra avos. 1, 11 avos, 5, 32 avos, 7, 90 avos. Tá? Então, a gente representa a fração dessa maneira aí. Tá ok? Pessoal, frações próprias. Frações próprias são as frações, tá aqui, ó, a definição aqui para vocês, tá? Ó, deixa eu até destacar aqui para vocês aqui, ó, o que é essa fração própria. Frações próprias são aquelas que possuem o numerador menor
que o denominador. Tá? Então, quem é o numerador, gente? Número de cima. E o denominador, número de baixo. Tá ok? Utilizem essas palavras, tá, gente? É muito importante a gente utilizar linguagens matemáticas, tá? Então é importante vocês, quando vocês forem se referir, vocês falarem numerador, denominador, porque vocês vão gravando esses nomes, né? Ó, e vai ficando mais fácil para vocês a hora de resolver um probleminha, um exercício, tá certo? Então, ó, se eu for representar isso daqui, como é que eu vou representar, ó? Isso daqui foi dividido em 4 partes, não foi? E não estão sendo consideradas 3 partes, ó. Então, ou seja, 3 quartos, tá ok? Percebo que o meu numerador é menor que o denominador, tá certo? Então essas frações aqui são frações que nós chamamos de frações próprias. E esse daqui, ó, foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços aí, ó. E eu estou considerando 1, 2, 3, 4, 5 pedaços, ó. Então, 5 sétimos, né? Tá? Então essas duas frações, gente, são frações aí que a gente chama de frações próprias, tá, gente? Numerador menor que o denominador. Tá ok? Vamos ver mais exemplos aqui para vocês. Pessoal, agora nós vamos falar aí das frações impróprias, tá, gente? O que é a imprópria? Se a própria, o numerador é menor, a imprópria, o numerador, é maior, gente. Tá, ó. Então tá aqui, ó. Definição aqui para vocês, ó. As frações impróprias são aquelas que possuem o numerador, ou seja, o número de cima, maior que o denominador. Então aqui, ó, eu tenho inteiros que estão divididos em 4 partes, tá certo? Então eu vou colocar aqui o meu denominador, ó, vou colocar 4, ó, está sendo dividido em 4 partes o inteiro. Só que olha quantas partes foram consideradas, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5 partes, ó. Então aqui, ó, o meu numerador ficou maior que o denominador, tá certo? Aqui está sendo dividido em 6 partes o inteiro, né, ó. E eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó. 9 sextos, tá certo? Percebam que essas duas frações, tá, gente, elas representam mais do que um inteiro, ó. Então você pega um inteiro e mais um pedaço aí ainda, tá certo? Ok? Essas frações são chamadas de frações impróprias, tá? O numerador é maior que o denominador, tá certo? Pessoal, continuando aí. Tem as frações que a gente chama de frações aparentes, tá, gente? O que é uma fração aparente? É uma fração que representa inteiros, tá? Por exemplo, pessoal, ó, se eu escrevesse assim para vocês, ó, 24 oitavos, tá? Pessoal, 24 oitavos representam 3 inteiros, ó. 3 inteiros, tá? Se você pegar também, ó, essa fração aqui, ó, 25 quintos. Se eu pegar dividido em 5 partes aí um inteiro e pegar 25 dessas partes, ó, vai dar 5 inteiros, ó. Tá? Dois meios, olha lá, ó. Isso daqui é igual a um inteiro, tá certo? Se eu falar, ó, 23 avos, né? Se eu dividir alguma coisa em 23 partes e eu considerar essas 23 partes, eu estou considerando o inteiro, né?
tá? Então essas frações, tá, gente? Nós chamamos de frações aparentes. Por quê? Elas são frações, só que elas representam um número inteiro. Imagine o seu amigo chegar e falar assim para você, assim, ó, eu vou dividir a minha barra de chocolate em 8 pedaços, tá? Quantos pedaços você vai querer? Aí você fala assim, eu quero os 8 pedaços. Ó. Ou seja, isso daí você está querendo a barra de chocolate inteira, né? Ó. Não seja guloso, né? Não faça uma coisa dessa, né? Ó, tá certo? Então, ó, se você pegar algo, dividir em 8 partes e você pegar as 8 partes, então você está pegando um inteiro aí, tá certo? Olha essa daqui, gente, ó. Eu representei aqui para vocês no desenho. Cada círculo está dividido em 8 partes, tá? Ó. Então eu estou representando aqui para vocês, ó, algo dividido em 8 partes. Quantas partes nós temos aqui? Ó? 8, 16, 24 partes. Ó. Então, ó, 24 partes de coisas divididas em 8, ó, não vai dar 3 inteiros, gente? Ó, eu vou ter 3 inteiros aí. Tá certo? Então imagine a seguinte situação, né? Ó. Uma confeitaria aí fazem bolos, divide esses bolos em 8 pedaços, tá certo? E aí você fala assim, eu vou querer 24 pedaços desse. Se você querer 24 pedaços desses bolos aí, tá, ó, você vai pegar 3 bolos inteiros aí. Tudo bem, turminha? Então, ó, frações aparentes, falando mais uma vez, tá, gente? São frações que representam um inteiro, tá certo? Um número inteiro. 1 inteiro, 3 inteiros, 5 inteiros. Percebam que para uma fração ser aparente, o número de cima ele é um número múltiplo do número de baixo. Né? Então aqui, 8 vezes 3, 24. 5 vezes 5, 25, tá certo? Então o número de cima é múltiplo do número de baixo aí. Tá ok? Pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, tá, eu vou falar a respeito da forma mista. Tá? O que seria a forma mista? Eu poderia representar isso daqui, gente, ó. Essas figuras aqui estão divididas em 5 partes, não é isso? Elas estão divididas em 5 partes e eu estou considerando, ó, 5, 10, 11, 12, 13, ó. Eu estou considerando 13 partes dessa, tá? Então nós falamos, né, ó, 13 quintos, né, ó, essa fração aí. Isso daqui, ó, nós chamamos isso daqui, né, ó, de uma fração imprópria, né, ó. Nós já vimos, tá? Mas eu posso representar isso daqui assim também, ó. Eu tenho 2 inteiros e um deles eu estou pegando 3 de 5 partes. Então, ó, dois inteiros e 3 quintos, ó. A mesma coisa, tá, gente? Eu poderia representar com fração imprópria, poderia representar dessa maneira, que é o que nós chamamos de a forma mista, tá? Como que nós lemos isso daí, tá, gente? Nós lemos assim, ó. 2 inteiros e 3 quintos. Dois inteiros e 3 quintos, ó. Nós representamos e podemos falar dessa maneira.
Tá representando a mesma coisa? Sim, tá, gente? Tá representando a mesma coisa, tá? Dá pra gente falar tanto de uma maneira, tanto de outra. Ou fala 13 quintos, ou fala 2 inteiros e 3 quintos, tá ok? Pessoal, vamos supor que eu não tivesse os desenhos, eu só tivesse o a fração assim, ó, tá? Vamos dizer que eu fosse representar para vocês como que ficaria essa fração. Eu vou colocar 13 quintos mesmo, tá, gente? Para ficar igual aí o de cima, só para vocês verem aí, ó, 13 quintos. Vamos colocar assim, tá bom? Se eu quisesse no 13 quintos chegar nisso daqui, ó, o que eu teria que fazer? Ó? Pega o 13, divide por 5, tá? Então vai ficar assim, ó, 13 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10, vai sobrar 3, não é isso? Então, ó, como é que eu iria transformar isso daqui, ó? Esse número que foi o meu quociente, ó, o resultado da divisão, vai ser a parte inteira. O meu resto, pessoal, vai ser a parte fracionária. Então, ó, nós fazemos uma divisão normal. Aí na hora de escrever, ó, eu vou escrever. Então essa daqui é a parte inteira. Então, ó, 2 inteiros. Não deu o resto 3? Então 3 quintos, tá? Ó, 3 quintos. Pronto, tá? Esse número aqui é o mesmo aqui, tá, gente? 3 quintos aí, tá? Então eu já transformei, eu já posso falar que essa fração 13 quintos é a mesma coisa que 2 inteiros e 3 quintos, tá certo? E para finalizar, e se eu tivesse que transformar, gente, ó, essa fração mista aqui, ó, 5 inteiros e 3 quartos, eu quisesse transformar ela em uma fração imprópria. Pessoal, mais fácil ainda, tá, gente? Mais fácil ainda. O que você teria que fazer, ó? Só multiplicar aqui assim, ó. 4 vezes 5, tá certo? Então você faz, ó, 4 vezes 5 vai dar 20. E aí você soma com os 3 daqui, ó. Tá certo? Então 20 mais 3, 23, ó. Então, ou seja, seria 23 quartos. Tá certo? Uma outra maneira da gente pensar também, tá, gente? Seria a gente pensar em uma soma, tá, gente? Quando eu estou falando que são 5 inteiros e 3 quartos, é a mesma coisa que 5 inteiros mais 3 quartos. Então eu poderia pensar assim, ó, fazer uma conta assim, ó. 5 mais 3 quartos, tá certo? E aí? Os 5 inteiros, né? Seriam 20 pedaços, né? Ó. E aí nós somamos 23 quartos, ok? Então, ó, eu poderia pensar tanto numa soma, uma soma aí de frações, tá certo? Ok? Ou eu pensar simplesmente dessa maneira. Multiplica aqui 4 vezes 5 dá 20, 20 mais 3, 23. Você já vem aí direto para a resposta, tá? O denominador, ó, é o mesmo, tá, gente? Tanto na fração própria quanto na imprópria, o denominador vai ser o mesmo. Aqui, ó, 5, 5, aqui 4, 4,
Aqui também, ó, era 5 e 5. Tudo bem? Então o denominador não muda. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí um pouco mais aí a respeito de frações, né? Boas aulas, bons estudos. Até a nossa próxima aula, turminha. Abração. Tchau, tchau.